Olá, segunda série. Hoje é dia 14 de maio e nós estamos agora retomando aqui as nossas atividades. Por enquanto ainda de uma forma à distância, né? Mas nós acreditamos que, se tudo correr bem, em breve estaremos nos vendo novamente com aulas presenciais e aquilo que a gente sabe fazer bem, que é o trabalho na sala de aula junto com vocês. Eu espero que vocês estejam todos bem, que as famílias também estejam bem, que estejam se cuidando direitinho para que tudo corra na mais perfeita ordem. Estamos com saudade de vocês, estamos com saudade da escola e hoje é o nosso primeiro contato pós-férias. Eu espero que as férias tenham sido de descanso, pelo menos, já que muitas coisas a gente não pôde fazer por conta desse isolamento necessário, não é? E é isso aí, nós vamos retomar então hoje as nossas atividades. Com relação às aulas de redação, vamos falar de coisas práticas. Vocês receberão, através do Google Class, as minhas propostas de redação na íntegra. Os textos, o encaminhamento, a maneira como é para desenvolver. E vocês deverão também digitar e enviar lá no Google Class as minhas redações. Eu não colocarei agora a data limite de entrega, porque se algum de vocês perder um dia, não conseguiria enviar a redação. Eu deixando a data em aberto, vocês podem entregar quando vocês conseguirem. Só que eu queria que vocês tivessem um compromisso comigo de vou fazer a redação da semana até a próxima semana, até a próxima sexta-feira. Combinado? Então vocês não vão ter o bloqueio de data de entrega, mas eu peço que vocês entreguem nas datas que eu solicitar para vocês, que normalmente é o prazo de uma sexta-feira até a outra sexta-feira. As redações anteriores que vocês já entregaram, elas serão encaminhadas a vocês com correção, e quem não fez a redação ou não enviou ainda, deverá fazer e deixar guardada com você, que quando retomarmos as atividades presenciais, eu recolherei, anotarei e farei a correção. Beleza? Então tá bom. Então, para a gente repassar aqui, nós não temos data de entrega, mas vocês têm um compromisso comigo de semanalmente fazer a redação e me encaminhar. Eu espero realmente que todos estejam bem e vamos então retomar de onde nós paramos. A nossa última aula de redação, nós estávamos desenvolvendo carta argumentativa. Para dar uma retomada, eu gostaria de exatamente retomarmos de onde paramos. Nós vamos ainda desenvolver uma carta argumentativa, só que dessa vez a proposta que vocês receberão é uma proposta que você vai ter que assumir uma posição e fazer uma contra-argumentação. O que seria uma contra-argumentação? Eu tentar provar para a pessoa que ela está enganada, que ela está no mínimo enganada, e que você tem as suas razões e por isso você vai expor essas razões para a pessoa, tentando fazer com que ela pelo menos pense se ela não está equivocada ou se ela não está totalmente errada. A intenção não é convencer, a intenção é você dizer o que você pensa e deixar para o seu interlocutor, e vai aí uma chamadinha para vocês. Não se esqueçam que durante a carta argumentativa você precisa conversar com o seu interlocutor, pelo menos 2 vezes, aquela maneira de dizer: o senhor devia, a senhora não acha, o senhor gostaria, a senhora não pensa que... Você precisa fazer esse trabalho de conversar com ele, senão a sua carta deixa de ser uma carta e vira uma dissertação com cabeçalho. Lembrando também que a carta argumentativa, como qualquer carta, ela tem uma estrutura rígida, que vocês já conhecem, que é o cabeçalho, o vocativo, o primeiro parágrafo em que você diz por que você está escrevendo essa carta, e depois a despedida agradecendo por ter lido, a assinatura e a sua saudação final. Essa estrutura física vocês já conhecem, já dominam, então só dando uma repassadinha para vocês aqui. Beleza? Muito bem. Quando nós vamos trabalhar com cartas de argumentação e contra-argumentação, é interessante que nós usemos algum tema chamado de tema polêmico. O que é uma coisa polêmica? É algo que gere discussões, que gere polarização, que coloca as pessoas em pontos diferentes, em pontos diversos,
do que ela faz, do que ela pensa. Beleza, então. Então, temas polêmicos são temas que levantam discussão, que levantam questionamento, que dividem opiniões. Há uma listinha de temas polêmicos que às vezes aparece para vestibulares e que também, se você não tomar cuidado, você pode correr o risco de, na dissertação, errar. Na carta, você tem a liberdade de usar a primeira pessoa. Eu acho, eu penso, na minha opinião, meu ponto de vista é. Lá na dissertação você não vai poder. Então, por enquanto, aproveitem a liberdade da primeira pessoa do singular. Digam, na minha opinião, no meu ponto de vista, eu penso que, eu acho que. E o primeiro tema que nós vamos desenvolver na nossa carta argumentativa é um tema realmente polêmico, que vai dizer a respeito de alguns comportamentos da nossa sociedade. O tema que vamos desenvolver tem gerado, nos últimos tempos, bastante discussão. Se nós formos procurar no dicionário ou na Constituição do país o que significa a palavra família, é provável que você encontre lá uma definição de que família é a célula, a estrutura formada por um homem, uma mulher e com seus filhos, com a sua prole. Essa estrutura familiar, que está no dicionário, que está na Constituição, esteve na Constituição dessa forma até 1988, quando a nossa última Constituição foi escrita. Essa forma de definir família, ela acabou com o passar dos tempos perdendo um pouco a sua definição legítima, ou pelo menos a sua definição oficial. Uma família formada, por exemplo, por uma mãe que cria seus filhos sem a presença do pai, então não é família. Um agrupamento formado por um pai e filhos sem a presença da mãe, então não é família. Crianças e adolescentes criados por avós ou por tios, não é família. E aí, dando um salto na história da humanidade, na nossa civilização, nós vamos nos deparar com uma nova instituição, com um novo tipo de família, que é a família formada por dois homens ou por duas mulheres, as chamadas famílias homoafetivas. Quando chegamos nesse ponto de dar a condição de pessoas do mesmo sexo constituírem o que tradicionalmente seria uma família, esbarramos em algumas questões da sociedade do século XXI, que até hoje tem alguns preconceitos. Seria realmente família uma união de dois homens ou duas mulheres? Essa união de dois homens e duas mulheres está reconhecida atualmente na nossa legislação como união estável. E o que é uma união estável? É quando alguém permanece por um tempo indeterminado ou há muito tempo em uma estrutura sólida, uma estrutura emocional, psicológica, financeira, estruturada. Então, união estável significa uma união duradoura. Muito bem. Por que será que casais formados por dois homens ou duas mulheres gostariam de ter e formar uma família? E, se o princípio básico de família é pais, mães e filhos, as uniões civis de pessoas do mesmo sexo, que no Brasil já passa de 60 mil casos, eles também poderiam querer constituir família tendo filhos. Só que pelos métodos tradicionais nós sabemos que é impossível dois homens gerarem uma criança e duas mulheres sozinhas também gerarem uma criança. Para duas mulheres gerarem uma criança, elas teriam que forçosamente depender de uma outra pessoa. Um casal de homens dependeria de uma barriga solidária. O que é a barriga solidária? Acontece até alguns casos, no mínimo curiosos, de, por exemplo, a mãe de um dos dois rapazes do casal se oferecer para gerar o filho deles, e no caso de mulheres, de uma fertilização in vitro. Então tá. Mas e se por acaso esse casal, esse novo casal, não tiver condição ou não tiver a possibilidade de ter um filho pelo método biológico ou natural, seja pela barriga solidária, seja pela fecundação in vitro? Há um recurso, a adoção. E esse é o tema da nossa redação da aula de hoje. A nossa carta de hoje vai falar sobre exatamente isso daqui. A adoção por casais homoafetivos. Antes de entrar no mérito da questão do casal homoafetivo, eu gostaria de dar para vocês alguns esclarecimentos para vocês não errarem mais na hora de dizer.
Quando você fala que o homossexualismo, você estaria incorrendo num erro, porque há mais de 30 anos a Organização Mundial de Saúde tirou da lista de doenças a homossexualidade. Quando você escreve a palavra homossexualismo, no finalzinho dela aparece um sufixo ismo, que significa doença. Eu tenho traumatismo craniano, eu tenho reumatismo, eu tenho hipertiroidismo, são doenças. E na literatura eu tenho romantismo, classicismo, realismo, que significa período. Então, homossexualismo ligado ao ismo de doença, no sufixo ismo de doença, não existe mais pela Organização Mundial de Saúde, que diz que não é doença o que não tem cura e tratamento. Então, eu diria a homossexualidade. Outra coisa importante vocês definirem, para não errarem na hora de escrever ou de falar. A opção sexual de cada pessoa depende só dela. Opção significa escolha. Será que alguma garota, algum garoto da idade de vocês escolheria ser homossexual, sabendo que ele vai ser perseguido, criticado, violado na sua liberdade? Será que seria uma opção? Aí depois alguém trouxe a palavra orientação. Orientação sexual. Se fosse depender de orientação sexual, não haveria homossexuais na humanidade, porque todos os filhos homossexuais foram gerados por casais heterossexuais. Então não tem quem oriente a homossexualidade. Então, para chegar na palavra adequada para vocês escreverem, seria a condição sexual de cada pessoa ou a sexualidade de cada pessoa. Muito bem. Para que então que um casal formado por 2 homens ou 2 mulheres quereriam ter um filho e adotariam esse filho se fosse preciso? Simplesmente porque eles querem constituir uma família e querem ter essa família para serem respeitados pela sociedade em que vivem. Você vai ter na sua proposta de redação, com um material muito interessante, bem abrangente, 2 posições. Uma pessoa favorável e uma pessoa contrária à adoção de crianças por casais homossexuais. A sua opinião vai estar em jogo. Você vai escolher um dos dois e escrever contra eles, dizendo qual que é a sua opinião. Você vai ter uma série de informações para você criar a sua argumentação, que eu vou enviar para vocês pelo Google Classroom, e você vai tentar clarear suas ideias e dizer, sou favorável ou sou contrário. Para quem você vai escrever a sua carta? Ou para o Jean-Pierre Delaume, que é quem é contra a adoção por casais homossexuais, ou para a Marília Serra, que é a favor da adoção. Você vai ver o material, ele está muito interessante, e eu espero que vocês façam um belo trabalho. Bom fim de semana, um prazer rever vocês, e até a semana que vem.